Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós fizemos um vídeo aí há um tempo atrás falando da lista de doenças, né? Inclusive as doenças que foram, né? Não sou eu que faço as regras, né? O que eu vou falar aqui não é da minha cabeça. O INSS, quando ele vai analisar essas doenças dessa lista, e na justiça também, tá? No caso da justiça, ele não analisa a doença, né? Não quer dizer porque uma pessoa, um segurado, ele tenha essa doença, que o INSS tem que aposentar, que o INSS tem que dar um benefício. Na justiça, a mesma coisa. Não é a doença que dá direito ao benefício, pessoal. Não sou eu que estou falando, eu estou mostrando aqui, tentando ser detalhado e esclarecer como é o funcionamento no INSS e na justiça. O que dá direito ao benefício, por exemplo, para quem tem essas doenças que nós falamos, hanseníase, cardiopatia grave, hepatopatia grave, o lúpus, a ansiedade, a depressão, tentativa de suicídio, a cegueira. O que dá direito é a incapacidade que a doença causa. Você ter a doença e não ter nenhum sintoma, por exemplo, que o incapacite, não te dá direito ao benefício. Não sou eu que estou falando, eu estou esclarecendo como é vista. Então, quando falar essa lista é mentira, que não aposenta, não é a lista que aposenta. Agora, o que acontece? O INSS, a Justiça, o Ministério do Trabalho tem essa lista como base, tá? De doenças graves, de doenças que realmente com o tempo elas vão tendo um agravamento e sim, podem gerar, no caso o auxílio doença, podem gerar aposentadoria por invalidez, entenderam? Então existe a lista, eu estou esclarecendo aqui porque de repente vocês podem deparar com alguma postagem, com alguém falando, que é mentira. Não é mentira, a lista existe, tá? Como eu falei, essa lista é reconhecida. Mas que fique claro, não é porque tem a doença. Uma pessoa, por exemplo, que tem a glaucoma, vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que o glaucoma cega com o tempo. A pessoa perde a visão, por exemplo, a pessoa vai dormir enxergando e acorda cego. É coisa relacionada, acho que à pressão nos olhos, algo assim. Então o que pode acontecer? A pessoa tem glaucoma. Vamos aposentar por invalidez a pessoa. Mas a pessoa ainda não está cega, a pessoa ainda não tem nenhuma incapacidade. Ela é portadora do glaucoma, mas ela não é cega. Se fosse no momento da cegueira, não teria nem o que discutir. Mas ela tem o glaucoma. Dá direito, simplesmente por ter o glaucoma, para receber um benefício? Não. Se você chegar na frente do perito com um laudo de um outro médico falando, esse segurado, ele é portador de glaucoma, o perito vai falar não para auxílio doença, não para aposentadoria, para nada, porque você ainda continua enxergando, entendeu? É assim que o INSS olha, é assim que, por exemplo, um processo judicial muitas vezes vai passar numa perícia judicial e esse perito judicial ele acaba negando a incapacidade por esse motivo. A pessoa entra na justiça simplesmente achando porque ela é portadora da doença que já tem direito à aposentadoria, e não funciona assim, pessoal, tá? Para você ter direito não é a doença, para você ter direito é a incapacidade que a doença causa. E outra coisa, né? O INSS, eu peguei uma matéria dentro do portal, aqui, a pessoa que começa a contribuir com o INSS, e caso ela já tenha uma doença pré-existente, ela não tem direito ao auxílio por incapacidade temporária se o motivo do afastamento for decorrente a problema de saúde. Quer dizer, quando você, por exemplo, começa a contribuir com o INSS e já tem uma doença, no caso aí do glaucoma, e você entra na empresa, um mês depois, vamos lá, que você sinta uma irritação no olho e você vai no oftalmologista, e tem glaucoma, já tem direito. Não tem, porque na perícia é comprovado que você já tinha doença antes de começar a contribuir com o INSS, tá? Pela legislação, nesse caso, o benefício só será concedido se houver o agravamento da enfermidade, né? Comprovado por meio de um exame médico pericial. É o caso, por exemplo, das pessoas com problema de visão, né? Que depois, né, se transforma em cegueira. É o caso do glaucoma que eu acabei de falar. Para ter direito ao auxílio, né, o segurado precisa passar por exame médico pericial no INSS e federal, tá? Quando está na justiça.
Quem vai avaliar se existe ou não a incapacidade para o trabalho é o perito, pessoal, tá bom? Então, que fique bem claro. Eu gosto sempre de frisar algumas coisas para ajudar a dar o entendimento, tá? Além disso, o benefício só será concedido se o segurado cumprir. Existe o tempo de carência, existe a qualidade de segurado, que é quando você está contribuindo com o INSS, e aí acontece a incapacidade, que é o caso de quem tem a doença antes de contribuir com o INSS. Ou seja, se você tiver pago pelo menos 12 meses de contribuição, você já tem direito ao benefício, tá? Essa carência só não é exigida nos casos das doenças graves especificadas por lei, que é a tal lista que falaram que não existe, da tuberculose ativa, a hanseníase, a doença de Parkinson. Se você tem dúvidas de mais doenças, volta aqui no vídeo, né, nas semanas, alguns vídeos atrás, que você vai encontrar falando sobre essas doenças que aposentam, tá? A qualidade de segurado é aquilo, a exigência que o INSS faz para conceder um benefício, por exemplo, de auxílio-doença, é que o segurado ele tenha a qualidade de segurado quando for pedir o benefício, ou no caso, que ele tenha contribuído durante um período, né, que acarrete aí os direitos previdenciários. Bom, apesar de haver possibilidade de voltar a contribuir e recuperar os direitos e benefício, os segurados devem ficar atentos. Caso tenham uma doença enquanto estiverem sem qualidade de segurado, quer dizer, não estão contribuindo, o auxílio será negado, mesmo que volte a contribuir. Isso porque o início da capacidade considerado será o anterior à recuperação da qualidade de segurado. Quer dizer, é aquilo, você ficou um tempo, anos sem contribuir, e você está doente, aí você volta a contribuir, quer exigir, por exemplo, um auxílio. Não, você vai ter que cumprir todo um período aí, tá? As doenças, né, que dão direito ao benefício são distúrbios mentais, depressão severa, esquizofrenia, demência, paranoia. Para que esse auxílio seja concedido, é necessário que uma junta médica examine para que seja qualificado como incapaz para a vida normal, nesses casos, tá? Que aqui são mais doenças com relação a distúrbios mentais, né? Eu não sou médico, pessoal, então não adianta querer exigir de mim, perguntar para mim, o que é a esquizofrenia? A gente sabe por cima, assim, a demência, isso por cima, né? Paranoia a gente sabe, de vez em quando eu tenho as minhas, né? Brincadeira, pessoal, sou uma pessoa normal. Mas a gente gosta de levar um pouco também as coisas mais leves, né? As doenças que são consideradas graves, primeiramente é necessário entender que doenças graves são doenças que garantem benefícios, né, do INSS, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mesmo quando o segurado não exige carência. Olha a importância daquela lista, né? Essas doenças que falaram que não existe essa lista, para você ter uma ideia, quando você é portador e elas estão num estágio que está causando a incapacidade, não exige carência. Desculpa. Então, para vocês verem que a lista existe, tá? Esta lista do próprio INSS, que inclui enfermidades, né, que causam incapacidade para o trabalho de forma temporária ou permanente, mas que devido à sua gravidade, o segurado ainda precisa de assistência de forma urgente, né? Tuberculose ativa, hanseníase, transtorno psiquiátrico severo, câncer, cegueira, paralisia incapacitante, doenças cardíacas, mal de Parkinson, escoliartrose anquilosante, nefropatia grave, estágio avançado da doença de Paget, AIDS, exposição à radiação, hepatopatias críticas, lúpus, esclerose múltipla, epilepsia, depressão, ansiedade, tentativa de suicídio. Esta é a lista atualizada, tá, pessoal? Não me pergunte com relação a essas doenças, porque como eu falei, eu não sou médico. De vez em quando aparece uma pergunta aqui no canal, né? A pessoa falando, eu tenho a doença tal, eu nunca nem ouvi falar, dá direito ao benefício, como é que eu vou saber? Eu nem sei que a doença. E outra, quem sabe se a doença dá direito ou não é um médico perito. Eu não sou perito, não sou médico, né? Eu até entendo que às vezes a pessoa está tão desesperada, às vezes a pessoa está precisando de uma informação e acaba fazendo uma pergunta que não tem nada a ver. Entretanto, mesmo que não se enquadre em uma dessas categorias, o segurado ainda pode ter direito à aposentadoria por invalidez, desde que atenda a critérios essenciais mencionados, tá? Quando se discute aposentadoria por invalidez e as doenças relacionadas, lembre-se de que a condição de saúde
parte do processo e os requisitos gerais são os verdadeiros determinantes. Então o que acontece aqui? A condição de saúde, que é a incapacidade, ela só é uma parte do processo, tá? É necessário ter qualidade segurada, é necessário ter tempo de carência, é necessário passar por uma perícia de comprovação da incapacidade, isso tanto na justiça como dentro do INSS, que fique bem claro, tá, pessoal? Então esse vídeo é esclarecedor nesse sentido. Ah, não existe a lista? Existe sim, tá? Existe a lista porque vocês mesmos viram que o próprio INSS e a Justiça não reconhece necessidade de carência, que é os 12 meses de contribuição paga, para você ter direito a um benefício quando você é portador e uma dessas doenças está lhe causando uma incapacidade para o seu trabalho. Tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma maneira simples, é uma linguagem fácil de entendimento, que nós sempre procuramos trazer, atualizar, tirar dúvidas, esclarecimento e principalmente trazer um conhecimento valioso para todos vocês, tá? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos, né? Conteúdos que podem te ajudar aí com informações que você está esperando aí há dias, semanas ou até meses para resolver um problema no INSS. Para aqueles que me acompanham, muitos já desde o início do canal, né? Meu muito obrigado pelo incentivo, pela ajuda, pela participação. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, com alegria, com amor, com saúde, com a vida próspera, tá? Cheia de conquistas, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.